Bem, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui com o nosso painel de imobiliário agora. Vou passar a palavra aqui para os três se apresentarem, Alessandro, Pedro e Ricardo, falarem um pouquinho aí sobre as casas, as gestoras, e aí depois a gente, com calma, vai poder falar um pouco aí sobre as oportunidades que a gente tem no mercado imobiliário, principalmente nesse momento aí de início de queda de juro. Começar, Alessandro? Bora. Bom, boa tarde. Agradecemos aí, obrigado, Papaterra, pelo convite. Agradecemos o Thiago, todo o time da TAG. Bom, perder 2 minutinhos aqui. Alessandro Vedrossi, a turma me conhece por Vedrossi. Estou no mercado imobiliário aí, acho que esse aqui é meu 31º ano, acreditem ou não. É verdade, eu não pinto cabelo ainda, né? Deixando claro. Mas hoje eu estou na Valora, sou um dos sócios da Valora, toco a parte imobiliária e, na verdade, meus sócios pediram para olhar a infra também, então a gente está fazendo infra imobiliário comigo. Hoje a Valora é uma gestora independente, a gente está com quase 14 bi e meio sob gestão, dos quais 4 bi é imobiliário. A gente hoje tem 8 fundos da parte imobiliária. Basicamente, desses 4 bi, a gente tem mais ou menos 3 bi sem de crédito, uns 800 milhões de fundos imobiliários, uns 50 milhões de equity, uns 300 milhões de tijolo. Mais ou menos, tá bom? Acho que o nosso forte aqui é a originação. A gente tem feito aí alguma coisa entre 1 bi e meio a 2 bi ano. Aproveitamos aí o momento de mercado nos últimos anos, apesar de taxa de juros alta, acho que a gente conseguiu navegar todos os cenários. Vamos falar mais sobre isso. Passar a bola aqui para o Pedro e depois para o Almendra. Prazer estar com vocês, turma. Bom, obrigado. Obrigado, pessoal da TAG. Obrigado a vocês que já estão aqui no setor imobiliário há um tempinho também. Eu sou o Pedro, estou há 2 anos e meio na SPX. A gente se juntou o time lá para criar essa vertical imobiliária e tentar trazer um foco e um viés e um olhar mais macroeconômico para os investimentos imobiliários. A gente tem fundos de desenvolvimento, que eu acho que a SPX como um todo tem um pouco menos de 70 bi de ativos, no imobiliário são quase 2. A maior parte é desenvolvimento imobiliário. E, poxa, é legal, depois de 2 anos, o Alessandro e o Ricardo, acho que vão concordar comigo, ver um monte de gente aqui olhando o setor imobiliário, né? A gente passou 2 anos bem desafiadores aí, com taxa de juros altas, mas agora parece que os ventos estão a nosso favor. Então, boa tarde. Ricardo Almendra. Eu, diferente do Vedrossi, pinto o cabelo e já fiz 2 implantes capilares. Então, a situação é mais complexa. E vende isso nas horas vagas, né? E o quê? Vende nas horas vagas, implante capilar. Eu tenho 25 anos de carreira, primeira metade, grosso modo, como mais investimento financeiro na Reding Grifo, depois Credit Suisse Reding Grifo. Montei a RBR em 2014 com outros sócios e hoje a gente tem 8 bilhões de reais, 95% desse patrimônio é imobiliário, então é como a gente nasceu, é nosso foco principal, e a gente montou um negócio, uma área de infraestrutura há aproximadamente 1 ano. Dentro do segmento imobiliário, a gente faz coisas muito diferentes entre si. Então, a gente tem uma área de desenvolvimento, como o Pedro tem na SPX, a gente tem uma área de ativos líquidos, fundos imobiliários, fundo de fundos. A gente tem uma área de renda, onde a gente compra ativos performados para renda. E a gente também tem uma área grande de crédito. Hoje é até a maior área, tem 3 bilhões de reais só em crédito imobiliário. Então, tem um escopo grande de atuação dentro de real estate no Brasil e nos Estados Unidos. A gente tem uma atuação lá dos nossos 7 bi em imobiliário, tem aproximadamente 1 bilhão de reais nos Estados Unidos, onde a gente tem um escritório em Nova York. Então, isso é um pouco da história aí. Muito bom. Bom, gente, antes da gente entrar na parte boa, talvez, né, que seja falar aí sobre o novo ciclo e essa queda de juros que começou na semana passada, queria falar um pouquinho do cenário muito difícil que a gente teve no último 1, 2 anos, com juro na casa dos 14%,
como é que vocês navegaram por esse momento e como aproveitaram oportunidades, né? Então, se puder começar aí pelo Alessandro, um pouquinho do que vocês fizeram aí para passar por esse período. Vamos lá. Acho que, como eu comentei com vocês, grande parte do nosso portfólio é crédito, né? E eu diria para vocês que, se você sabe dar crédito, eu acho que foram os melhores anos para dar crédito, né? Com a taxa de juros do jeito que estava, não só Selic, o CDI, mas também a própria bola, a NTN-B também alta. Então, a realidade é que a gente conseguiu fazer muita operação muito boa, com taxas extremamente atrativas, né? Tanto isso é verdade que, de novo, né, apesar dessa Selic alta, né, e a vasta maioria dos fundos de tijolo aí estarem tradando, negociando abaixo do par, e basicamente o mercado de novas emissões estava fechado, os nossos fundos continuaram crescendo, né? Hoje, né, eu diria que a gente fez uma aquisição de uma outra gestora menor, a questão de 2 meses atrás, e a gente trouxe um FOF junto com isso, mas, de qualquer maneira, antes disso, os 3 carros-chefes que a gente tem são 2 fundos de CRI, um que é CDI+, e um que é IPCA+. Então, o fundo CDI+, a realidade, eu estava até olhando esses números hoje, para você ter ideia, esse fundo roda líquido na ponta CDI mais 3 a 3,5. O nominal de distribuição dele em 2021 foi tipo 8%, já que o CDI estava muito baixo, certo? Mas ele entregou CDI mais 3,30. Ano passado foi 16,5%, né? Ou seja, naturalmente você acaba atraindo mais investidores, é um processo natural. E a gente também montou isso em 2021, o que eu ouso dizer que acho que foi o primeiro multi-estratégia imobiliária dos fundos imobiliários, que é um hedge fund que a gente tem, né? Outras casas logo depois também começaram a fazer, o que eu acho muito bom. E basicamente é uma estratégia onde a gente mistura um pedaço de crédito no portfólio, e aí sim a gente tem um pedaço do portfólio onde eu compro ações imobiliárias, fundos imobiliários, e eu faço o equity direto, né? Então eu faço desde equity puro, equity preferencial, dívida híbrida. Então eu acho que essa estratégia tem se mostrado aí bastante acertada, né? E de novo, né, eu sempre brinco que você ter um mandato mais amplo faz com que a gente possa aproveitar as melhores ondas do momento, né? Então, a verdade é que momentos como a gente tinha, né, olhar para trás aqui, um ano para trás, né, talvez 18 meses para trás, tinha que surfar muito a parte de dívida mesmo, carrego muito alto, né? E quantas vezes eu e o Almendra a gente já se cruzou em eventos juntos e falava, pô, será que o momento de comprar tijolo é hoje ou daqui 3 meses ou daqui 6 meses? Quando você tem um CDI, né, a 13%, 13,75%, com operações aí entregando CDI mais 4, 5, 6, né, com risco de crédito, na nossa visão, super adequado. Então, acho que essa foi a onda que a gente aproveitou. Sim, fizemos alocações de equity também, né, coisas que entregaram bons resultados, e claramente o ciclo futuro é outro. Vamos falar mais daqui a pouco, né? Não, eu concordo com o que o Alessandro falou. Pessoalmente, eu gosto desse momento de juros altos. Eu começo a ficar preocupado quando o juro fica muito baixo. Então, esses 2 últimos anos, para investir, eu achei muito bom, porque a gente conseguiu achar coisas que provavelmente a gente não acharia. E a gente tenta se diferenciar, né, porque o mercado já tem players muito bons como eles. A gente tentou trazer uma estratégia mais colada com a macroeconomia. Então, a gente olha muito ciclo de juros, tanto aqui como lá fora. A gente acha que uns 80%, 85% do resultado imobiliário vem da macroeconomia e uns 10%, 15% do que a gente fizer ali no terreno, tal, na obra. Então, a gente, nesses 2 anos e pouquinho que eu estou lá na SPX, a gente tentou estar construindo um portfólio que assim, deu certinho com o ciclo de juros. Então, a gente foi construindo esse portfólio ao longo do ano passado. Nós vamos entregar lá para 25, boa parte, 26 em alguns dos fundos. A maior parte é 25. E aí, quando você olha a inclinação da curva de juros, é exatamente quando você vê aquela barrigada. Então, a gente tenta trazer essa pegada macro e tentar trazer também uma governança que a gente vê nas empresas abertas, alinhando o interesse do gestor com o
o do cotista, né? A gente bota muito capital próprio nos fundos. A gente vive de taxa de performance. A gente tenta cobrar uma taxa de administração barata para trazer esse alinhamento, né? Que foi, se olhar o real estate nos Estados Unidos, principalmente os REITs, que seriam o equivalente dos fundos imobiliários, eles mudam quando esse alinhamento do gestor com o cotista acontece lá nos anos 90. Então, eu acho que esses 2 anos aí a gente sobreviveu montando um portfólio para surfar essa onda de queda de juros, que ia acontecer mais cedo ou mais tarde, e acabou acontecendo mais cedo do que muita gente imaginava, e numa magnitude até maior. Então, mas eu acho que agora quem se posicionou, e eu acho que aqui todo mundo aqui se posicionou bem, vai pegar um upside bom. Muito bom. Ricardo? Do nosso lado, foram anos de gestão extremamente ativa nos portfólios que a gente tem essa liberdade, análogo ao que o Vedrossi listou. Então, de 3 anos para cá, a gente tem alguns fundos exclusivos que a gente teve um retorno de aproximadamente 50%, contra um IFIX de 16%. E, basicamente, o que a gente faz é alocar em outros fundos imobiliários, misturando fundos de crédito e fundos de tijolo. Eu diria que uma parte muito relevante em 2020, 2021, 2022 teve alocado em crédito, se aproveitando desse momento que o Vedrossi descreveu, e a gente vem aumentando gradualmente a posição em tijolo nesse momento em que o juro efetivamente começa a cair e a própria perspectiva que já vem de alguns meses. Então, foram anos de muita gestão ativa e de bastante resultado positivo. Os anos difíceis de juro alto é quando ninguém quer especificamente tijolo, é a hora de você montar algumas posições. Tem várias dessas posições que a gente ainda não usufruiu 100% de ter montado essa posição. Então, a gente montou uma posição relevante em alguns fundos nossos de empresas listadas em bolsa do setor de shopping center. Então, a Aliança Sonai, que tem todo o case de consolidação com BR Malls, é uma posição grande nossa. A gente montou essa posição por volta de R$20, a ação está 24 e chegou a bater 16, e eu acho que vai para lá de 30, né? Fundo imobiliário, por exemplo, a gente hoje é o principal cotista de um fundo bem simples, mas que é uma ótima forma de ganhar dinheiro em real estate, que é o HGPO11, fundo que é dono do prédio onde fica o restaurante Paride, e o de costas para esse prédio, que a entrada é pela Jerônimo da Veiga. São 2 prédios. Hoje a gente tem aproximadamente 1/3 das cotas desse fundo e a gente vai surfar ainda uma valorização desse ativo importante. Então, são coisas que a gente foi comprando na crise e que o resultado ainda vai vir na hora que a gente vender esses ativos de maneira relevante. Muito bom. Fazendo um link aqui com o mercado de crédito, né? A gente teve um começo de ano bastante complicado pelos acontecimentos. A gente viu o retorno dos fundos de crédito muito abaixo do CDI, caso de Americanas, Light, mesmo casos no mercado imobiliário. Começando aqui pelo Alessandro, como é que vocês têm visto isso lá na Valora e o que vocês têm trabalhado para evitar problemas com crédito, já que realmente o carrego foi muito bom com o CDI alto, mas como se precaver com relação a possíveis problemas de default? Eu acho que tem algumas questões, né? Bom, a primeira delas, eu acho que para você saber fazer bem crédito para o mercado imobiliário é fundamental que você conheça bem o mercado imobiliário, né? Então, a gente tem um time hoje, para vocês terem ideia, das 75 pessoas que a gente tem na Valora, o meu time imobiliário são 27. Né? E a gente tem gente que conhece bastante o setor imobiliário, né? Então, eu sempre falo que, para você conseguir dar bem dívida, você tem que conhecer muito bem o equity, conhecer muito bem o negócio, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, eu sempre enxergo esse nosso processo de gestão, né, um tripé. Primeiro ponto, a questão da originação. E por que isso? Porque quando você origina,
você não só traz taxas melhores para a mesa, que no final do dia a gente repassa isso 100% para os papéis e, portanto, vão 100% para os fundos, mas mais importante do que isso, você tem um relacionamento na ponta com o devedor, você conhece os ativos, você estruturou a operação do jeito que você gosta, né? Obviamente, a gente tem uma parte de alocação, seleção de ativos, governança, comitê, etc., etc. Só que a terceira perna é fundamental, e acho que pouquíssima gente dá valor para isso, que é o trabalho de acompanhamento e monitoramento das operações, né? A gente estava batendo um papo aqui antes, a realidade é que é impossível você viver de relatório de securitizadora, né? A gente é um grande investidor de CRI, como é o Almendra, e a gente sabe, é impossível você viver disso. Então, a gente acabou tendo hoje dentro de casa um back-office e um middle-office de uma securitizadora, quer dizer, parte desse time que está lá, para acompanhar as operações de muito perto e ser extremamente proativo, né? Uma carteira de CRI não é uma carteira de debentures. Vai lá, manda o analista júnior lá o balanço lá da Americanas não é assim, né? É importante que você seja proativo, é importante que você enxergue, legal, o que vai acontecer, como é que está a geração de fluxo de caixa, seja da carteira de recebíveis, seja do portfólio de imóveis para vender. Então, esse trabalho que a gente faz, né, extremamente proativo, é o que, na minha visão, fez com que, né, de novo, a gente aí atravessou já vários períodos, desde pandemia, etc. A gente acaba tendo um portfólio de crédito um pouquinho mais pesado para o mercado residencial, porque, de novo, eu tenho metade do meu book é CDI. Eu não gosto de fazer CDI por 20 anos, nem por 15 anos. Então, ninguém faz build-to-suit em CDI. Então, esse pedaço está muito concentrado em residencial. Mas, de novo, eu tenho hoje dentro de casa 110 operações de crédito, dos quais 102 são CRIs, né? Deu esses 3 bi 100 mais ou menos. Eu tenho um problema específico numa operação que nem sei se vou perder dinheiro ou não, mas está me dando atenção. Isso aqui é 0,7 do meu portfólio, né? Então, acho que esse é o trabalho que, na minha opinião, vai desde a origem, de quando você começou a operação, até você acompanhar a operação de muito perto, né? Acho que tem muita gente que fala que faz, mas a gente sabe que isso não acontece. E vai de tudo, quer dizer, desde você, né, conseguir, de novo, registrar bem as garantias no começo, a operação nascer direito, né? Então, acho que esse é o trabalho que, sim, eu vejo outras casas fazendo, a RBR aqui é um ótimo exemplo disso, né? Mas, assim, eu acho que esse é o ponto importante de você fazer bem crédito, né? E estamos, de novo, a gente tem passado aí ileso, né, face tudo o que tem acontecido. Cara, crédito é um negócio que eu gosto muito. Comecei minha carreira em 94 fazendo crédito. Já fiz restauração de dívida. E estou no setor imobiliário por conta de restauração de dívida. Eu acho que tudo isso que o Alessandro falou é importante. E eu levo também muito em conta a questão do ciclo imobiliário. Nesse setor, experiência vale muito, porque, como é um setor cíclico, as coisas elas não se repetem igualmente, mas elas rimam. Então, para quem já teve experiência de ter que reestruturar a dívida, tem sinais que você consegue perceber antes. Graças a Deus, nesse ciclo, agora a gente não perdeu nenhum dinheiro. A gente entrou o ano muito pessimista. Acho que uns 30% do capital que a gente tinha lá estava em caixa. Caixa mesmo. Eu achava que esse momento de subida de juros não tinha nem CEO, nem CFO que conseguisse prever a magnitude da subida de juros. Nem aqui, nem lá fora também. Lá fora a subida foi cavalar, né? Então, você sair de 0 para 6%, 5% e tralalá, ou negativo, como era em alguns momentos na Europa, para 5% e tanto, não tinha como alguém acertar. Então, o jeito que você estrutura a transação... então, a gente entrou... Voltando lá, o jeito é importante, mas saber que... olhar para onde está indo a economia. Então, a gente acabou fizemos para o nosso tamanho de crédito, nosso book não é tão grande, mas a gente fez bastante coisa, pegamos esse rally todo aí, não tivemos nenhum problema, graças a Deus, um pouco de sorte também. Mas eu acho que foi mais acompanhar essa subida dos juros. Na nossa cabeça, vinha um problema de crédito, não sabíamos aonde.
os spreads estavam apertadíssimos. Se você pegasse o ano passado, dava para comprar bonde de empresa brasileira e swap para real. Que você ainda tinha um ganho em relação à debênture dessa mesma empresa, porque tinha um fluxo para fundos de crédito. Então, a gente chegou o ano passado e falou, esse risco-retorno está muito ruim. Tem muito para perder e pouco para ganhar. Quando chegou em fevereiro, março, aí mudou a dinâmica. Achávamos que agora temos um risco igual do que tínhamos em agosto, setembro, outubro, só que os spreads abriram 200, 300 bips. Então, a gente aí começou a fazer uma alocação maior. Então, isso, obviamente, o ano passado o pessoal reclamava, porque estava com muito dinheiro em caixa, mas agora aqui não tivemos problema nenhum, passamos em column aí, e os retornos estão melhorando. Eu acho que valeu a pena. Então, complementando o que o Alessandro, acho que realmente acompanhamento é muito crucial, conhecer o setor é muito crucial, e eu adicionaria que conhecer e entender o ciclo de juros, porque é uma indústria intensiva de capital. Então, o custo de capital é mais importante do que cimento, por exemplo, do que o preço do aço. Então, a gente dá muito valor a essa questão do ciclo macro. Bom, tem um pouco a acrescentar. Eu diria, eu vou enfatizar alguns pontos que foram ditos aqui. Então, eu acho que tem uma classe de ativo que é bastante comum, acho que para vocês, investidores, que é a de special seats, né? Situações especiais, tal. Aqueles gestores que fazem um deal super complexo e estruturam com a parte jurídica, garantias, tal. Eu gosto de pensar que cada operação de CRI que a gente faz é um deal de special seats. Por que eu vou financiar esse terreno? Quanto ele custa? Está no preço? Vou financiar uma obra. Quem é o prestador de serviço? Quem é a construtora? Quem é o gerenciador? Quem é o incorporador? Qual é a empresa de venda que vai trabalhar? E a gente, na RBR, tem uma área, por exemplo, que já comprou 52 terrenos nos últimos 6 anos. Então, a gente tem uma visão muito clara, a nossa visão do que é o ciclo imobiliário, para onde está indo o custo de construção, para onde está indo velocidade de venda, para onde está indo o financiamento imobiliário, crédito, e levar esse olhar para cada um dos deals que a gente faz sem concentração. Então, tem que ter uma carteira sempre de crédito muito pulverizada, né? Tem que tomar cuidado, por exemplo, que tem vários fundos que eu já vi no mercado que parecem pulverizados, mas, na prática, às vezes é a mesma operação dividida em 2 ou 3 séries. Ou, se não, é um CRI sênior e o CRI subordinado do mesmo deal, só que parece para o investidor que é leigo que são 2 operações diferentes. Então, isso não é diversificação. E, do nosso lado, essa questão do acompanhamento é muito importante, que o Vedrossi falou, a gente gasta muito tempo nisso. E acho que é isso. Acho que passei pelos pontos principais aí. Legal. Acho que é importante, então, olhando para frente, né, com esse cenário de queda de juros, que acho que é um dos principais fatores dentro do mercado imobiliário onde vocês atuam. Como é que está a percepção de vocês para daqui para frente? É um ciclo forte, um ciclo mais ou menos? O que vai impactar? Vocês estão indo de peito aberto? Não, estão mais cautelosos? Como é que vocês estão usando isso na parte dos portfólios? Mais coisa de desenvolvimento, mais coisa de crédito? Como é que vocês estão vendo esse começo de ciclo de queda de juros? Começando por você, Alessandro. De novo, beleza. A gente está mais perto. É que eu falo aqui. Amarra minha mão que ajuda. Bom, peito aberto a gente não vai nunca, né? Porque o nosso trabalho aqui é ficar preocupado 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que os nossos cotistas fiquem mais tranquilos e cuidem das suas vidas pessoais e financeiras, certo? Então, a gente é cauteloso por definição, preocupado por definição. Mas olhando para frente, acho que tem algumas questões, né? Depois, eu já falei, eu sou engenheiro, não sou economista, então... Mas, assim, quando você olha a taxa de juros,
provavelmente a taxa de juros de hoje é o pico dos próximos, sei lá, 12, 18 meses, talvez 24. Né? E não, o Pedro já comentou isso, o mercado imobiliário é cíclico, especialmente tijolo. Quando você olha o IFIX, a correlação que ele tem inversa com a Selic é absurda. Né? Portanto, é natural, né, que a gente enxergue cap rates caindo, né? Portanto, valorização dos ativos reais, valorização dos imóveis. Tá bom? Eu acho que o grande X da questão hoje é, ok, mas eu tenho um carrego aqui de Selic que ainda está alto. Né? Então, eu preciso saber equilibrar qual que é o melhor momento de entrada. Acho que é um pouco isso, mas que sim existirá, ou já existe, tem um momento de entrada, ou seja, as coisas, sim, elas irão se valorizar. Talvez então, esse momento de entrada já aconteceu, né? O Pedro, por exemplo... Eu acho, vamos lá, eu ponho um pouco em questão isso, porque, de novo, legal, será que o cara que comprou há 6 meses atrás e tivesse tido o carrego que teve o CDI de lá até hoje, será que aquele foi o melhor momento? Vamos lá, é claro que você vai ganhar dinheiro, mas a discussão é qual a melhor estratégia. Né? E, de novo, acho que não tem a resposta necessária do que é certo ou errado, mas acho que o meu ponto aqui é o seguinte, a gente claramente tem mudado a mão, de novo, a gente gosta de fazer crédito, o crédito vai continuar sendo um pedaço importante do portfólio, mas sim, a gente tem ampliado as questões de desenvolvimento, né? Obviamente que quando a taxa de juros cai, você consegue, né, buscar estruturas de alavancagem a custos melhores, portanto, né, você consegue extrair mais valor do equity. Então, a gente sim tem explorado cada vez mais essas questões de desenvolvimento. Eu acho que, de novo, né, o próprio mercado de ações, mercado imobiliário, eu diria que a gente não tem muita opção. Né, quer dizer, eu pessoalmente não sou fã de ações de home builder, né, então, no nosso book, a gente não faz isso. Basicamente, eu faço shopping, adorava comprar Sim, você era o presidente da Sim, né? Então, adorava comprar Sim, poxa. Aí vocês mudaram a empresa, tal, ficou menor, agora eu não compro mais, né? Mas comprava BR Properties, agora também o pessoal deu uma splitada. Então, assim, quer dizer, a gente acaba fazendo shopping, né? Aliança Sonai, BR Malls, etc, etc, etc. Mas no final do dia eu diria o seguinte, a gente sim está pesando cada vez mais a mão hoje, né, em olhar oportunidades do lado de tijolo, que a gente já vem fazendo, né, e sim desenvolvimento. Né, a gente gosta muito também dessa parte de ilíquidos, né, que, vamos lá, eu sei que o Almendra tem alguns fundos específicos para fazer isso, a nossa escolha foi usar os veículos que a gente já tem, os veículos listados. Então, o meu hedge fund faz isso. A gente está com outro fundo novo na rua, que também fará isso. Né? Então, a nossa ideia foi tentar simplificar passivo, por outro lado, mas, sem dúvida, a gente poder cada vez mais ampliar o que a gente tem feito, especialmente hoje, equity é 5%, imagina, é 2% do meu portfólio. Né? Eu acho que dá para levar isso para 10%, para 15%. Tá? Eu acho... como eu gosto de estudar história, eu acho que... E aí eu, às vezes, faço paralelos. Eu acho esse paralelo desse momento atual parecido com 2009. Ele não é igual, obviamente, que a história não se repete, mas ela rima. Então, eu vejo uma certa rima do que está acontecendo agora, em que você tem um colapso do mercado imobiliário no primeiro mundo, né? Na China já colapsou tem 2 anos, no primeiro mundo está passando por uma dificuldade grande. E a gente, como tem um ciclo diferente, a gente consegue meio que calibrar, né? A gente Brasil, né? Não necessariamente. Então, eu tenho uma visão muito positiva para o mercado imobiliário. Eu acho que nós estamos na metade de um ciclo de alta que começou em 2017. Essa subida de juros é natural, os ciclos de altas eles não são uma reta, né? Eles sobem e descem, mas depois de um tempo você traça uma reta. Eu acho que a gente está mais ou menos na metade, eu não vou saber dizer se já passou da metade ou está um pouquinho antes. Então, a gente ainda tem aí uns 4, 5 anos que eu acho que são muito positivos. E aí, sendo honesto, pode escolher onde você quiser. Você pode ir para o tijolo, pode ir para a dívida. Eu acho que vai performar positivamente em qualquer das classes de ativos. Você pode gostar de uma ação, pode gostar de outra, uma vai performar melhor que a outra, mas o ciclo imobiliário ele é muito positivo e a gente ainda não está vendo, e não vai ver esse ano, na minha opinião, talvez veja no final do ano que vem, a gente ainda não está vendo investidor estrangeiro voltar. Né?
Porque quando eles voltarem, aí você vai ver uma expansão imobiliária grande. Por enquanto, eles estão curando feridas, as feridas que estão aparecendo no setor imobiliário lá fora, mas eu acho que nos próximos 18 meses veremos um fluxo bastante positivo de estrangeiro para o setor imobiliário brasileiro. O Brasil tem umas vantagens competitivas na transição energética que eu acho que vai atrair bastante dinheiro para a economia como um todo. É outro assunto, mas eu acho que vai nos favorecer aí nos próximos 24 meses, 24, 36, 48 meses. E isso vai ter um impacto positivo no setor imobiliário. Então, no final do dia, só sumarizando, eu acho que você escolhe. Pode escolher shopping, pode escolher home builder. Eu estou bastante, ao contrário do Verdross, eu estou bastante positivo com os home builders nesses últimos 2 meses. Mas eu acho que também tem upside em tudo. Pode apostar no desenvolvimento, pode apostar na dívida, porque os spreads estão altíssimos ainda, não fecharam. Vão fechar, mas não fecharam ainda. Então, acho que a gente tem um período aí de uns 4 anos, desconsiderando guerras, né, que podem acontecer, desconsiderando novas pandemias, essas coisas todas, eu acho que é um cenário bem positivo. Ricardo? Eu acho que a gente está mais ou menos na metade, talvez um pouco antes da recuperação, como o Pedro citou. A gente tem um juro real no Brasil ainda acima de 5%, que para mim é muito alto. Acho que o juro normal no Brasil deveria ser mais para 4,5%, e em momentos de mais otimismo, um pouco abaixo disso. Então, você tem ainda um caminho grande de juro real, um caminho grande, naturalmente, de Selic. Você está falando que daqui a um ano e pouco, você vai ter o investidor que veio nos últimos anos tendo mais de 1% ao mês de retorno, sem nenhum risco e com liquidez. Ele vai ter um retorno mais próximo de 7,5%, talvez, descontando o IR, né? Então, você está falando que, especialmente para alguns mercados em real estate, como o fundo imobiliário listado, que é um mercado onde a pessoa física, de varejo principalmente, é quem mais faz volume, tem uma pernada muito grande aí. Eu acho, para dar um exemplo prático, a gente aumentou uma posição agora de um fundo de shopping chamado da XP, o XP Malls. Esse é um fundo que hoje paga um dividendo na casa dos 9,5%, e pela natureza do portfólio deles, eu acho que o que é 9,5% hoje vai virar 10,5% daqui a um ano, né? O spread médio deste fundo contra a NTNB é de 200 pontos. Hoje está 400. Tá? Então, você tem o gap de 400 para 200, e de 200, a própria NTNB pode cair um pouco mais. Então, dos 5,2, 3 que está hoje, não vi hoje, mas pode ir para os 4, 4,5. Então, você tem ainda, eu diria, sem forçar a barra, eu diria 25%, 30% de recuperação num bom fundo de shopping listado. Esse é um exemplo. Vou dar outros exemplos. A gente voltou a comprar terreno para desenvolver. A gente passou 14 meses com dinheiro pronto para comprar terreno, e a gente não comprou nenhum terreno. Por quê? Porque no ano de 2022, na nossa opinião, a gente tinha uma total imprevisibilidade do que era custo de construção. Então, você compra um terreno para desenvolver um projeto, seja ele qual for, o nosso maior foco são projetos residenciais em São Paulo, capital, e você não sabia quanto você ia gastar no custo de construção, né? O custo de construção de um projeto residencial subiu tranquilamente 40%. Então, agora, com a maior previsibilidade de custo, a gente voltou a comprar. E a oportunidade que existe hoje, a gente, essa semana, está comprando 2 terrenos bacanas com um player de capital aberto, uma home builder de capital aberto. Você tem o ganho da mudança do plano diretor e o aumento do potencial construtivo para alguns terrenos. Então, esse terreno, há alguns meses atrás, eu tinha uma expectativa de retorno de 20 baixo, e eu estou indo para 20 alto, entre 25 e 30 de TIR.
Então, me parece fazer sentido em termos de risco-retorno. E outra oportunidade que a gente está vendo hoje com muito bons olhos é comprar alguns ativos. A gente está fechando, muito provavelmente, 2 ativos que são prédios de escritório, que estão chegando próximo da conclusão da obra. Então, você tem alguém que incorporou esse prédio, que quer sair, o prédio não está pronto gerando renda, então não é um potencial ativo que vai ser colocado no mercado para um investidor típico de renda. A gente correr esse risco de comprar um prédio, entendendo o momento do ciclo que ele está, e acreditar que vai ter uma boa locação, nessa localização que a gente está falando, que é aqui na região Faria Lima, tanto para cá como mais ali para a área da Rebouças, é uma região que a gente acredita muito. Eu não gosto, a gente não está montando nenhuma posição, por exemplo, numa região como da Chucre Zaidan ou Chácara Santo Antônio, né? Então, são 3 exemplos de diferentes negócios que a gente está apostando com parcimônia. Nos mandatos que a gente tem liberdade para surfar entre crédito e tijolo, a gente andou bem no meio a meio e a gente está indo para algo como 70%, 75% em tijolo e menos em crédito, passo a passo. O crédito é eu brinco assim, o Brasil é o país da renda fixa. Se você faz renda fixa estruturada, bem feita, com 300, 400, 500 pontos de spread, que é o que a gente faz, originando as nossas próprias operações, é um negócio que é estrutural. Você vai aumentar um pouco, diminuir, mas é um negócio que é sempre um bom risco-retorno. E eu queria só complementar, porque eu acabei esquecendo de falar na parte de crédito, uma coisa que é super importante para a gente. O Brasil tem muito risco. Mantenha, na nossa opinião, um duration baixo do teu portfólio. A gente deve ser dos gestores com maior exposição a crédito imobiliário, a CRI, a gente deve ser dos menores durations de portfólio do mercado, e 70% do que a gente faz, talvez 80%, é São Paulo. Então, eu dou muito valor em crédito para eu pegar o carro, em algumas horas, ou num dia, ou em 2 dias, ou numa semana, a gente conseguiu circular por quase todo o nosso portfólio. Acompanhar e ter essa proximidade para a gente é importante. Às vezes, você sair de São Paulo para ganhar 50 bips a mais ou 100 bips a mais, num mercado menor, mais raso, com menos liquidez, com menos governança, para a gente não faz tanto sentido. Tá? Muito bom. Pedro e Alessandro, o Ricardo acabou dando vários exemplos aí de oportunidades que eles estão trabalhando nesse novo ciclo de alta. Queria ouvir de vocês os setores que vocês mais gostam, onde vocês têm mais visto oportunidade, apostado as fichas. Começando por você, Pedro. Bom, eu acho que tem umas transformações no setor imobiliário bem interessantes acontecendo. Eu gosto muito de logística metropolitana. Logística é um setor que ele teve uma transformação muito grande e a gente está apostando no desenvolvimento, porque não tem muito galpão nas regiões metropolitanas que se adequam às necessidades. Aí tem que ser no desenvolvimento. Eu gosto muito, por enquanto, depois a gente vai mudar de opinião, mas eu ainda gosto muito das ações imobiliárias. Vimos uma oportunidade boa, não de longo prazo, mas tática interessante, porque elas estavam muito largadas. A dívida ainda vai diminuir cada vez mais, porque a dívida, por enquanto, a gente está surfando uma onda boa, que é a diminuição do fundo de poupança, né, que é um grande concorrente. O crédito imobiliário dos bancos é um concorrente nosso, por enquanto eles estão mais conservadores, mas no dia que voltar o dinheiro de poupança, esse spread vai diminuir. Então, ainda tem um ganho aí, mas não por um prazo muito longo. Não que a dívida imobiliária seja ruim, ela é boa, a gente faz também, mas quando os bancos grandes voltarem, vai ficar mais apertado. Então, tem que aproveitar agora. E eu acho que mais para frente, tijolo. Eu ainda não estou muito animado com tijolo, porque eu acho que o mercado de comprar tijolo pronto
eu ainda acho que ainda vai sofrer um pouquinho. Acho que os shoppings, principalmente os de terceira linha, que assim, eu faço... Os melhores shoppings estão nas empresas abertas, né? E você vai descendo na gradação e as empresas abertas acabaram vendendo para os FIIs, nada contra, eles têm direito de vender e também são shoppings bons, mas eu ainda vejo o varejo sofrendo um pouco o segundo semestre. Esse juro vai continuar alto, então vai ser mais difícil o dia a dia de quem já geria empresa que tinha 8 shoppings, então isso já vivenciei esse período de juros altos, então ainda estou um pouco com o pé atrás com o tijolo, mas vou mudar de opinião, já aviso assim que é só uma questão de tempo. Então, eu acho que tem boas oportunidades hoje com logística urbana, acho que ainda tem oportunidade no crédito enquanto os grandes bancos não voltarem, e mais para frente, eu acho que o tijolo vai fazer sentido. Bom, vamos lá, eu concordo com o Almeida nessa história de crédito, né? Eu acho que o que a gente conseguiu aproveitar, isso começou bastante, né, com a história da queda da Selic, né, crescimento dos fundos imobiliários. Os fundos de CRI hoje representam talvez 40% da indústria. E a realidade é que um fundo imobiliário de CRI ele acaba virando um pequeno banquinho, né? E muito do que a gente faz é desintermediação financeira. Então, quando você pensa num país onde existe uma concentração bancária enorme, eu acho que a gente, sim, exerce um papel super importante de desenvolvimento do crédito privado, desenvolvimento da economia. Eu acho isso muito legal. Então, assim, para mim, crédito é uma aposta constante. Acho que crédito privado tende a crescer cada vez mais. E acho que quem faz bem feito, né, vai ter muito espaço para crescer. Então, acho que esse espaço sempre estará lá, né? A gente escolheu por ter 2 books distintos. Eu tenho um book CDI+, um book IPCA+. Na minha opinião, foi uma escolha correta para poder separar os passivos. E eu continuo enxergando que tem muita coisa para fazer aqui. Tá bom? Nosso book em CDI tem um duration bastante curto. Nosso book em IPCA é um book um pouquinho mais longo. Mas duration longo que eu falo de IPCA é tipo 4 anos na média. Assim. Meu book em CDI tem 2 anos e meio, eu acho, tá? De duration. Quando olha na parte de equity, aí eu diria para você o seguinte, quer dizer, acho que a gente faz N coisas. Hoje a gente tem, por exemplo, a gente está terminando um portfólio de retrofit. Basicamente, a gente comprou 7 prédios comerciais, dos quais 6 no centro de São Paulo, transformamos em residencial. Esses prédios estão em processo de locação, né? 3 desses prédios já estão prontos. Um pouco nesse play de apostar em renda residencial, um pouco no play macro de você cair taxa de juros, né? Então, a gente... De novo, né, terminou esses prédios, colocou dinheiro, a gente basicamente fez o seed aí desse fundo, temos metade do fundo imobiliário que faz isso, e estamos super ativos nessa ponta. Então, isso é uma coisa que a gente tem feito e tem olhado outras oportunidades. Ao mesmo tempo, a gente tem feito galpão também, estou fazendo equity em várias coisas de galpão. Estamos, nesse momento, olhando aqui um portfólio não tão grande, mas participações em shoppings. Negócio muito interessante, o cara quer sair, oportunidade, é um pouco a decisão rápida, poder colocar o cheque, de novo, surfar uma onda macro. Então, acho que tem N coisas, né? Quando eu olho o mercado residencial, a gente faz muito. Até 2 anos atrás, eu estava fazendo equity puro, quando a gente percebeu que o ciclo ia mudar e, claramente, a gente sabia que o mercado ia ser mais difícil, a gente migrou para fazer equity preferencial, né? Que é um negócio que tem funcionado super bem, onde a gente consegue mitigar vários dos riscos e, obviamente, o negócio dando certo, buscar retornos são bastante atrativos, né? Então, acho que a nossa vida aqui, parafraseando um pouquinho o que o Pedro falou que vai mudar de opinião, né, a gente tem que ser uma metamorfose ambulante, porque a realidade é que o mercado ele claramente é cíclico, só que o ciclo do escritório não necessariamente é o mesmo ciclo do shopping, que não é necessariamente o mesmo ciclo, né, de outros ativos reais, do residencial especialmente, né? Então, acho que justamente essa questão do trabalho que a gente tem que fazer. Por isso que, assim, eu acho que o nosso grande papel no final do dia é poder ter uma visão macro, entender. Real estate é um negócio que todo mundo já falou, né? O que é mercado imobiliário? Localização, localização, localização. No final do dia, o que significa dizer? Se você tiver um produto bom, boa inserção de mercado, esse produto vai estar lá para sempre, né? É um pouco a minha brincadeira. Uma coisa é você ter 2 dormitórios aqui no Itaim,
Alguém sempre vai querer morar. Né? Ou aquele elefante branco no Guarujá, sabe, em cima do Morro do Maluf, 5 dormitórios, você paga 5 pau por mês de condomínio, ninguém quer aquele negócio. Né? Então, acho que é um pouco isso. Então, no final do dia, de novo, a gente tem cada vez mais aproveitado aí várias coisas muito interessantes do lado do equity também. Mas, para mim, dívida é algo que sempre vai ser oportuno e a gente, espero, vai continuar aí sendo um player relevante aí nesse setor. Legal. Queria aproveitar os últimos minutos que a gente tem aqui para falar sobre a questão de liquidez. Para nós, investidores, é sempre um ponto muito importante, principalmente quando a gente vê mudanças de cenário, onde às vezes a porta fica muito pequena para a saída. Né? Esse mercado de fundos imobiliários já tem um tamanho robusto no Brasil, ainda tem muito crescimento, mas ainda tem a porta pequena em alguns momentos. Começando por você, Ricardo, o que você pode dizer para nós aqui com relação a essa questão de liquidez? Você me deixa voltar 1 minuto na resposta anterior? Claro. 1 minuto, vou tentar ser rápido. O Vedros falou do location, né? Eu ia só fazer essa provocação. A gente fica discutindo aqui qual que é o melhor momento, o melhor deal para fazer agora, dado o momento e tal. Eu tenho uma convicção que é a seguinte: se você tem um ativo imobiliário muito bem localizado, numa classe de ativo que você conhece muito, e você está comprando esse ativo muito próximo do custo de reposição dele, tá? Um pouquinho abaixo, um pouquinho assim, se puder comprar com muito desconto para o custo de reposição, é maravilhoso, todo mundo quer, é muito difícil encontrar. Né? Mas se você está comprando próximo do replacement cost e carregar esse ativo por, vou dar um exemplo prático, por 13 anos, difícil você ganhar mais dinheiro do que isso. Tá? Então, eu dei o exemplo aqui do HGPO, desse fundo. Os 2 prédios que eu estou querendo comprar agora é a réplica do HGPO. Vou montar um fundo, vamos comprar esses 2. Eu não quero comprar mais nenhum outro prédio, eu quero carregar esses 2 prédios. Quem investiu no HGPO em dezembro de 2010, eu estava na Reding Grifo na época, quando a gente montou esse fundo, ganhou IPCA mais 9. Se você pegar de 2015 para cá, que era uma crise, juro alto, 14,25, segundo o governo Dilma, quem comprou de lá para cá ganhou IPCA mais 15. Tá? IPCA mais 9 é CDI mais 6 no período, IPCA mais 15 é CDI mais 12 no período. Então, isso é multiplicar o capital. Agora, não são todos os ativos imobiliários que te levam a essa valorização. Então, tem coisa que é trading, que é oportunista, e tem coisa que é compra, carrega, com uma boa governança, um bom fundo vai te entregar esse retorno. E comprar coisa boa te gera liquidez, né? E não são todos os momentos que você consegue comprar próximo do custo de reposição. Definitivamente esse é um deles. Tá? Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. O preço médio hoje dos fundos de galpão, que a gente gosta, que a gente acompanha, dos fundos listados, é R$ 3.200 o metro quadrado. Isso é o que custa produzir. Tem de tudo lá. Tem ativo bom, tem ativo ruim. Estou dando uma média, mas só para mostrar que não está caro. O próprio valor, fora mercado, fora juro, o valor patrimonial desses ativos vai subir uns 5%, 10% no ano que vem. Ainda tem essa pernada. Quer dizer, você tem o catch-up para o desconto para o valor patrimonial, que mais ou menos está chegando, e você tem a próxima pernada, que é a reavaliação do valor patrimonial. Tá? E sobre liquidez, eu falei mais de 2 minutos aqui, acho que o mercado está em super desenvolvimento. A gente começa a ver alguns fundos tradando mais de 10 milhões por dia. A gente teve o nosso FOF tradando 17, 18 milhões de reais essa semana passada. Então, você tem um aumento gradual de liquidez, um caminho sem volta, porque um instrumento, na minha opinião, o fundo imobiliário, ele é muito interessante como diversificação, e esse vem melhorando, e eu acho que a presença dos investidores institucionais nesse mercado é super importante e só vai trazer uma velocidade ainda maior, eu acho, para o desenvolvimento desse mercado. Vamos lá. Concordo. O que a gente tem feito? Né? Primeira coisa, acho que o VGHF foi o primeiro fundo que fez IPO com cota a R$10. Né? É impressionante. A gente fez IPO desse fundo em 2021, hoje eu tenho 280 mil investidores, trada lá 4 milhões, 5 milhões dia. Para um fundo que tem 650 milhões de reais, é bastante. Né? Eu splitei as cotas do VEGIR, a questão de 1 ano atrás. VEGIR é um fundo hoje de 1 bi, é o nosso
CRI só em CDI. Para vocês terem ideia, antes de eu splitar, ele já estava lá por 2, 3 anos com 25 mil investidores, hoje ele tem 180. Também trade aí uns 3, 4, 5 milhões dia. Outra coisa que eu acredito também, eu acho que o mercado sim passará por transformação. Tanto do lado de gestoras, né? Quer dizer, a gente fez a aquisição de uma gestora menor há 2 meses atrás, que era a Mogno. Ontem saiu no jornal que a VBI comprou a Bari. Né? Quer dizer, então a gente vai enxergar um movimento de alguma consolidação. E por que isso? Porque a verdade é que cada vez mais você precisa encontrar bom espaço na ponta da distribuição, né? E acho que as gestoras que têm crescido conseguem esse espaço. E acho que isso deve acontecer também nos fundos, né? A gente já está fazendo esse processo com alguns dos fundos da Mogno, que a gente trouxe para dentro de casa, justamente com foco no investidor. A gente tinha um fundo de CRI lá, o MGCR, tradeava 120, 150 mil reais dia. Falei, cara, o que vai fazer com isso? O investidor está preso nessa posição, né? Fizemos uma oferta, estamos trazendo esse fundo para dentro do VGHF, que é um fundo que trade a 4, 5 milhões dia. Então, acho que este movimento, é claro que, de novo, comprar carteira de crédito dos outros, assim, ó, adoro o Almendra, mas a carteira de crédito dele provavelmente tem alguma coisa que eu não goste. Vice-versa, ele vai olhar a minha e vai falar assim, cara, tem coisa que eu não gosto. É normal isso. Então, é um desafio, mas eu acredito, sim, que a gente vai enxergar uma consolidação e, obviamente, isso, no final do dia, na minha opinião, é melhor para o investidor, porque ele vai ter fundos maiores, mais liquidez, porque no final do dia precisa ter. Né? Eu sempre falo o seguinte, você para investir em fundo imobiliário tem que ter uma visão de médio e longo prazo. Porém, o produto, por definição, tem que ter liquidez. Porque senão você entra num fundo que tem começo, meio e fim, certo? Você sabe que você vai sair daqui 5 anos, daqui 6 anos, daqui não importa. Né? Então, esse é um trabalho contínuo nosso, tenho certeza que dos demais colegas aqui também. Muito bom. Gente, obrigado pela presença de vocês três, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo painel. Obrigado.